Desde o princípio Deus criou os céus e a terra, e tudo o que nela há. Pelo poder da sua palavra. Ouça agora, Palavra Viva, com o pastor Clemar Santo. No livro do Gênesis, eu gostaria de falar com vocês subordinado ao seguinte tema: atitudes que interferem em nosso presente e em nosso futuro. Atitudes que interferem em nosso presente e em nosso futuro. Meus queridos, a nossa vida, ela é baseada por decisões. A nossa vida, as coisas acontecem na nossa vida de acordo com as nossas decisões, com aquilo que a gente decide. O que eu decido hoje, agora, isso vai refletir na minha vida, tanto no presente quanto no futuro. Então eu preciso ter cuidado com algumas atitudes e com algumas decisões na nossa vida. Então eu gostaria de falar sobre isso, sobre atitudes que interferem tanto em nosso presente quanto em nosso futuro. A primeira atitude que vai interferir no nosso presente, também no nosso futuro, é a fé e a obediência. Eu gostaria de falar isso com você baseado na vida de um homem na Bíblia, na vida de um homem que está na Bíblia, na palavra de Deus, que é considerado o nosso pai na fé. Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos aí já sabem de quem eu vou falar aqui no início. Um homem que é considerado o nosso pai na fé, né? Quem é ele? Abraão. A paz do Senhor para os irmãos que estão entrando aí, tá bem? Deus abençoe os irmãos grandemente. Fique conosco aí, você é bem objetivo, então não saia daí. Fique aí conosco até o fim, tá bom? Abraão é considerado o nosso pai na fé, nosso grande pai na fé. Ele é o progenitor da nação de Israel. O progenitor da nação de Israel é Abraão, né? Através de Abraão é que nasceu Isaac, veio Jacó, e aí toda a nação de Israel, né? Capítulo 12, versículos de 1 a 4 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, né? Ainda era Abrão, o nome dele foi mudado para Abraão, né? Mas ainda era Abrão. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Meus queridos, fé e obediência. Abrão é o nosso grande exemplo de fé e obediência. Este homem obedece a um chamado de Deus. Este homem obedece à voz do Senhor. Ele obedece ao chamado de Deus e Deus diz para ele: vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai para a terra que eu te mostrarei, né? E ele levanta e sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua família, vai para a terra que eu te mostrarei. Mostrarei, futuro. Ele não sabia nem um lado, nem para onde ir, mas o Espírito de Deus estava guiando Abraão. Abraão não precisou de um mapa, Abraão não precisou de uma visualização antecipada.
Abraão não precisou nada disso, de uma prova de que essa terra realmente existia e era uma terra boa. Abraão não precisava de nada disso. Abraão obedeceu simplesmente à voz de Deus. Meus queridos, nosso sucesso depende da nossa obediência. O nosso sucesso no presente e no futuro depende da nossa obediência e depende da nossa fé. E aí, como eu disse com você sucinto, eu vou ter que passar rapidamente aqui alguma coisa aqui, né? A gente vê isso acontecer na vida de Abraão, esse exemplo de fé. Lá no capítulo 13, adiantando assim o assunto, Abraão, ele chega no momento da sua vida em que ele tem que tomar uma decisão. Ele comete o erro, como todo ser humano ele erra, né? E ele comete o erro de levar o seu sobrinho com ele. Deus mandou ele sair do meio da parentela e ir para a terra que ele mostraria. E ele resolve levar o sobrinho. Então foi um erro que ele comete, ok? Não é dos erros mais graves, né? Mas comete esse erro. E ele chega num determinado momento na sua vida que ele precisa tomar uma decisão. Os pastores do seu sobrinho Ló e os pastores dele começaram a brigar por causa do espaço que era pequeno. E eles brigam por causa de terra, né? Não Abraão e Ló, mas seus pastores. Abraão chama ele, dá uma palavra para ele e diz: olha, nós não podemos brigar, nós somos irmãos e decida. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia diz que Ló levantou seus olhos, viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, tudo verdinho, tudo muito lindo. E ele olha e agrada daquela região e vai para aquela região, e não sabendo ele que existiam grandes pecadores ali. Mas o que eu vejo de interessante no capítulo 13 de Gênesis? É que Abrão, ali ele age por fé. Abrão era o chamado de Deus, Abrão era o mais velho, ele tinha todas as prerrogativas para escolher se ele deveria seguir, para que lado deveria seguir. Ele tinha prerrogativa para isso, mas ele abre mão da sua prerrogativa. Eu acredito comigo, eu acredito no meu coração, a Bíblia não diz isso. Eu acredito no meu coração que Abraão, de alguma forma, estava até fazendo alguma prova com Deus. Para que lado eu vou, qual lado, né, que eu devo seguir. Era um momento crucial na sua vida. O que ele faz? Escolhe, o lado que você escolher, eu vou o lado oposto. Ló, pode escolher, deu a ele o direito de escolher. E ele escolhe as campinas do Jordão. E Abrão segue para outro lado, talvez deve ser a direita, né? Segue para outro lado e vai para o lado dos montes, pedras, aparentemente o pior lado. Mas não era o pior lado, queridos. Era o lado que Deus queria que ele fosse. Deus estava guiando a vida de Abraão. Meus queridos, quando nós andamos por fé, quando nós acreditamos no Senhor, é aquilo que Paulo diz, capítulo 5, versículo 7 de 2 Coríntios, não andamos por vista, mas andamos por fé. Nós andamos por fé. Aparentemente pode parecer que está tudo ruim, mas Deus está conosco, Deus está nos dirigindo. Deus está conosco, Ele há de nos abençoar. E Abraão é esse grande exemplo de fé para nós. Mas você vai abrir sua Bíblia, vamos dar um salto lá para o capítulo de número 22, quando Abraão é provado na sua fé. Ele passou por várias etapas na sua vida para chegar no capítulo 22. E Deus aparece para ele e diz: Abraão, eu quero que você me dê o seu filho, seu único filho a quem você ama. Me dá seu filho, seu único filho a quem você ama. Deus pede o filho dele, né? O filho da promessa. Abraão tinha tudo para dizer para o Senhor e dizer assim: não, de forma alguma, o Senhor me prometeu o filho, agora eu tenho meu filho, esse é meu único filho. Você pode estar dizendo aí, mas ele tinha Ismael, mas Ismael não era filho da promessa, filho da promessa era Abraão. Abraão era o filho da promessa, e ele podia dizer, questionar o Senhor, mas o Senhor não pode fazer isso, o Senhor me deu esse filho, esse é o filho da promessa. Não, meus queridos, você não vai ver Abraão questionando a Deus. Abraão simplesmente ele obedece a ordem de Deus na sua vida.
Ele obedece o Senhor e segue viagem. Levanta muito de madrugada, levanta muito cedo, você vai ver isso no início do capítulo 22, ele levanta cedo. A gente vê um homem com pressa de obedecer a ordem de Deus, porque quem anda com fé, irmãos, quem tem atitude de fé, quem confia no Senhor, ele tem pressa em obedecer ao Senhor. Ele tem pressa em obedecer a ordem do Senhor, e ele teve pressa. No outro dia, de madrugada, ele levanta muito cedo. Ele albardou o jumento, chamou os servos, mandou que colocasse lenha sobre o jumento, chamou o filho e saiu de madrugada, muito cedo, e saiu. Mais uma vez o Senhor prova ele, vai para a terra de Moriá, para a região de Moriá. Moriá não é um monte, como muitos dizem, o Monte Moriá não é um monte. Ele deveria ir para Moriá, e Moriá é uma região que tem uma cordilheira de montes. São vários montes interligados um no outro. E ele disse, vai para Moriá e eu vou te mostrar. E sobre o monte que eu te mostrar, você vai oferecer seu filho. Ele vai, caminha 3 dias com seu filho e os servos. Quando ele chega a caminhada de 3 dias, uma determinada altura, o Senhor diz para ele, mostra para ele o monte e diz, é lá o monte que eu quero que você vá. E ele chama o rapaz, pede os servos para ficar embaixo. Não, os servos não continuam caminhando com eles. E ele diz para os servos, fiquem aqui, porque eu e o rapaz iremos subir. E havendo adorado, retornaremos para vós. Olha a palavra de Abrão para os servos. Havendo adorado, retornaremos para vós. Abraão está dizendo que ele iria retornar com o rapaz, mas a ordem de Deus era sacrificar o rapaz. Sabe o que vemos aqui? Fé, obediência a Deus, mas obediência não cega, obediência com fé, meu querido. E ele vai, e o filho olha para ele e diz, pai, o filho que já conhecia como se fazia um sacrifício, porque ele viu outras vezes, pai, aqui está a lenha, cutelo. Mas cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? Como é que faz sacrifício sem cordeiro? Como é que faz sacrifício sem um animal, irmãos? E o rapaz sabia disso. Ele era jovem, devia ter ali entre os seus 12 a 14 anos de idade. E ele diz para o pai, onde está o cordeiro? O pai olha para ele, talvez com o coração cortando. Ele tinha fé, ele era obediente, mas ele era um ser humano. Ele disse, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E ambos seguem, subindo o monte acima. Chega lá em cima, prepara-se um altar, era preparado com pedras bruta, pedra natural, sem ter corte. Ele prepara o altar, deixa tudo preparado, coloca a lenha e agora coloca o menino sobre o altar. E na hora de sacrificar o menino, o anjo do Senhor aparece e diz, Abrão, Abrão, não faças isto, não faças tal. Agora já era Abraão, né? Abrão, Abrão, não faças tal, que agora eu sei que tu temes a Deus. E na mesma hora ele olha para o lado e vê um cordeiro amarrado pelos chifres entre os arbustos. Meus queridos, Abraão é o nosso maior exemplo de fé no Antigo Testamento. Nosso maior exemplo de fé e obediência. Um homem que obedeceu à voz de Deus. Um homem que Deus mandou que ele sacrificasse o próprio filho e ele não questionou. Você não vê Abraão questionando. Quem crê em Deus, quem tem fé em Deus, irmãos, não vive questionando. Quem acredita na promessa de Deus não vive questionando. Ele obedece, ele simplesmente obedece, porque ele sabe quem é o Senhor. Ele sabe a quem serve. E Abraão não questiona, ele obedece o Senhor. Então veja bem, meus queridos, que coisa linda esse texto, né? O escritor aos Hebreus, ele vai nos revelar algo interessante. O escritor aos Hebreus nos revela algo interessante, capítulo 11, na Galeria dos Heróis da Fé, quando ele fala de Abraão, ele diz que Abraão, versículo 16, 17, ele diz que Abraão
ele tinha fé, ele acreditava que Deus traria o seu filho à vida novamente, ou ressuscitaria das cinzas. O Gênesis não nos mostra isso, mas o escritor aos Hebreus nos mostra isso, que Abraão demonstra fé ali. Quando ele diz para os servos ficarem, que havendo adorado, eles retornariam, no plural, ou seja, eu e o rapaz vamos retornar, Abraão estava demonstrando ali fé, confiança no Senhor, de que mesmo que ele matasse, tirasse a vida do seu filho, Deus o traria novamente à vida. Então queridos, esta é uma atitude que vai interferir na vida de qualquer ser humano. Fé e obediência são atitudes que vão interferir no nosso presente e no nosso futuro. Eu poderia falar sobre outras atitudes aqui ainda. Por exemplo, vou falar na outra live. Hoje não vou falar porque é muita coisa, né? Eu gostaria de dar um pouco mais de detalhe aqui, não posso. Mas a outras atitudes que interferem no nosso presente e no nosso futuro, o nosso exemplo que eu tomaria aqui, vou tomar na próxima live, é Isaac. Quais são as atitudes, pastor? Humildade e perseverança. Nós vamos aprender isso com Isaac. Quais são as outras atitudes, pastor? Propósito e determinação. Aprenderemos isso com Jacó. Então são 3 personagens: Abraão, Isaac e Jacó. 3 homens que nos ensinam atitudes que vão interferir no nosso presente e no nosso futuro. Abraão tomou várias atitudes na sua vida, algumas até ruins, que lhe trouxe muitos problemas, que lhe causaram muitas dores e problemas que até hoje o seu povo lá na terra vive. Os ismaelitas, aquele povo árabe, aquele povo ali que descende de Ismael, até hoje luta e briga contra Isaac, luta contra Israel, contra o povo de Deus. Por quê? Por causa de uma atitude errada, no momento errado. Mas Abraão, ele é nosso exemplo de fé. Ele errou porque ele era ser humano, como eu e como você. Então você que está me ouvindo nesta noite, você pode ter errado na sua vida. Você pode ter tomado alguma atitude que não foi agradável a Deus na sua vida. E você pode estar pensando, e aí, pastor, como é que eu faço? Eu não decidi de acordo, eu acho que eu precisava ter feito diferente, mas como é que fica a minha vida agora? Saiba de uma coisa, nós servimos a um Deus que ele é um Deus misericordioso. Nós servimos a um Deus que o seu perdão, seu amor não tem fim. Se você em algum momento na sua vida tomou alguma atitude errada na sua vida, infelizmente eu preciso lhe informar que você vai colher o fruto disso. Abraão colheu o fruto dos seus erros, Jacó colheu o fruto dos seus erros. Mas, meus queridos, eu louvo a Deus porque Deus é Deus de perdão, Deus é Deus de recomeço, Deus é Deus de novas chances, Deus é Deus que abre novas oportunidades para nós. Basta nós abrirmos o nosso coração e fazermos a sua vontade. Abraão é o exemplo de fé e de obediência. Obedeceu a Deus, saiu sem saber para onde ia, saiu sem conhecer a terra onde viveria para o resto da sua vida e criaria sua família, mas ele obedeceu ao Senhor. E eu lhe garanto que se você obedecer ao Senhor, se você obedecer a sua palavra, as suas promessas, Deus tem maravilhosas bênçãos para realizar na sua vida. Basta você obedecer-lhe, basta você crer na sua palavra, basta você fazer como Abraão, ainda que errou, mas corrigiu, tomou atitudes corretas, fez a vontade do Senhor, seguiu a sua palavra e até hoje é conhecido como o nosso pai na fé, o homem que serviu a Deus. E aí eu fico observando, tem uns textos na Bíblia, já vou terminar agora, vou finalizar essa live aqui, não vou tomar teu tempo, né?
Não vou falar muito aqui, tomando o seu tempo, mas eu gostaria só de citar algo para você, quando... Olha a amizade. Deus agrada de pessoas que têm fé e pessoas que obedecem a sua palavra. Quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, está no capítulo 18 de Gênesis, quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, o seu sobrinho Ló estava lá em Sodoma, ele com a sua família, e ele intercede pela sua família, né? Mas antes disso, quando os 3 seres estavam lá, seres angelicais, 2, mas um era o Senhor. Pode ler o texto, você vai ver que os 2 foram executar o veredito, foi destruir a cidade, mas um ficou conversando com Abraão. Mas no capítulo 18, é só isso aqui, já vou terminar. No capítulo 18 e o versículo 17, eu acho lindo isso aqui. Quando ele dá a ordem para destruir Sodoma e Gomorra, no versículo 17, capítulo 18, olha o que o Senhor diz. Disse o Senhor, um daqueles anjos, não era um anjo qualquer, era o Senhor. Olha o que ele fala, disse o anjo, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que vou fazer? Olha só, Deus tomou a decisão de destruir aquelas cidades. E Deus diz, eu ocultarei a Abraão o que eu vou fazer? Ou seja, eu vou fazer, eu vou executar, mas eu não vou ocultar a Abraão. Abraão é meu amigo, Abraão anda comigo, Abraão é meu servo, Abraão crê em mim, Abraão, ele me obedece, Abraão, ele anda comigo. Meu querido que me ouve nesta noite, ande com Deus, sirva ao Senhor, obedeça a sua palavra, faça a vontade de Deus, age por fé, creia nas promessas de Deus, mas creia de verdade. Deus cuida da sua família, Deus vai cuidar da sua casa, o seu futuro está na mão de Deus. Apenas creia no Senhor e toma as atitudes corretas, toma as atitudes acertadas, de acordo com a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo abençoe sua casa. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Que Deus em Cristo abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar grandemente o seu lar. Eu vou parar por aqui. Na próxima live, eu vou falar sobre Isaac. Eu falei hoje sobre Abraão, para quem está chegando agora. Eu falei sobre Abraão. Eu estou falando sobre um tema, que é atitudes que interferem o nosso presente e o nosso futuro. Atitudes que interferem em nosso presente e em nosso futuro. Tá? Abraão é o nosso exemplo e ele mostra aqui 2 atitudes, fé e obediência. Eu falei no capítulo 12 de Gênesis. Tá? Abraão teve atitude de fé e atitude de obediência. Na próxima eu vou falar sobre Isaac. Amanhã, neste mesmo horário, eu vou falar sobre Isaac. Quais as atitudes de Isaac? Humildade e perseverança. Então fique conosco, participe conosco na próxima live e Deus abençoe sua vida. Eu vou fazer uma breve oração e termino por aqui. Pai querido, no nome de Jesus, eu te agradeço por esta noite, te agradeço pelas bênçãos do Senhor, te agradeço por cada irmão que está nos acompanhando, que entrou. Pai, abençoa a casa deste irmão, abençoa a casa desta irmã. Se houver enfermidade lá, que o Senhor possa repreender em nome de Jesus. Que seja repreendido todo o mal da casa deste homem, desta mulher. Que seja repreendida a doença, todo o mal, que cumpra a tua palavra, Senhor, na nossa vida, que nenhuma praga chegará à nossa tenda, porque nós estamos debaixo das tuas asas, estamos debaixo das asas do Senhor, debaixo da tua sombra e confiamos no teu poder. Abençoa cada um dos nossos participantes, daqueles que nos seguem. Pai, dá vitória a cada família. Nós te pedimos, Senhor, pelo Brasil, nós te pedimos por esta nação, tão maravilhosa, tão abençoada pelo Senhor, tão próspera, mas que muitas das vezes não tem reconhecido o Senhor. Pai, no nome de Jesus, salve almas,
Fortalece cada crente que está na sua casa e que não está podendo reunir. Pai, coloca desejo no coração desse crente, desse irmão e desta irmã, de ler a tua palavra, de buscar na palavra do Senhor e não se descuidar do alimento espiritual que é a tua palavra. Pai, eu lhe peço, confiante na tua graça, na tua bênção, no nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa. Fique em paz